Irmãos, então hoje nós vamos seguir os nossos estudos sobre a doutrina de Deus. Essa é a terceira aula desta parte do nosso curso de teologia sistemática. Nós vamos falar sobre os atributos de Deus, né? A primeira aula foi conhecendo Deus. A segunda aula foi os nomes de Deus. E esta e a próxima aula serão sobre os atributos de Deus. Hoje é a parte 1, semana que vem, se Deus quiser, a gente vai falar a parte 2, ok? Deixe-me começar aqui com uma citação do Herman Bavinck. Ele diz assim: Deus é simples, isto é, sublimemente livre de toda composição. E que, portanto, não se pode fazer qualquer distinção real entre seu ser e seus atributos. Cada atributo é idêntico ao ser de Deus. Ele é aquilo que ele possui. Meio difícil, meio complexo, meio filosófica a coisa aqui, mas vamos ver se isso vai ficando mais claro à medida que a gente for conversando, tá bom? Vamos pegar o exemplo do ser humano. Será que nós somos seres simples? O que vocês acham? Nesse sentido que a gente acabou de colocar? O que está sendo dito aqui? Que ser simples é ser livre de toda composição, ou seja, de ter mais de uma coisa junto, né? E ser simples é não ter distinção entre o ser e os seus atributos. Vamos pensar, por exemplo, no ser humano. Eu sou o Natan, certo? Mas eu posso usar uma falsa identidade e ser chamado de Marcelo? Posso. Ou seja, o meu nome não está necessariamente ligado a quem eu sou. O meu nome é uma convenção social, digamos assim. Certo? Calma aí, seu jovem. Deixa eu avolumar um pouco aqui para daí a gente começar. Espera aí. Ok? Por exemplo, eu sou branco. Talvez eu seja o mais branco, né? O André é negão. Posso chamar assim, né, negão? O André é negão. Não, tem que perguntar, porque hoje em dia, né, você sabe. Então, o André é negão. Eu sou um ser humano branco, certo? O André é um ser humano negro. Ou seja, a cor da nossa pele não quer dizer se nós somos humanos ou não. Nós somos seres humanos independente da cor da nossa pele. Ou seja, esse nosso atributo, característica, propriedade, seja lá como a gente chamar isso, não faz parte inerentemente da nossa natureza. Estão entendendo? Só que Deus é diferente. Todas as características de Deus são o próprio Deus. Por exemplo, nós somos inteligentes, alguns mais, outros menos, né? Mas a inteligência, no nosso caso, é um atributo que pode variar em termos de grau. Nós somos sábios, uns mais, outros menos. Então a gente pode apresentar essa característica ou não, num determinado momento ou não. Por quê? Tanto a inteligência quanto a sabedoria não fazem parte da nossa natureza. E assim por diante. A gente poderia enumerar uma série de coisas que nós temos, mas que não necessariamente revelam quem nós somos. Agora, com Deus é diferente. Tudo que ele apresenta, o modo como ele se revela, é exatamente aquilo que ele é. Ficou claro? Melhor agora?
vamos seguir. Ao falar sobre as criaturas, fazemos todos os tipos de distinção entre aquilo que elas são e aquilo que elas têm. Não é assim que a gente faz em relação às criaturas? O que as pessoas são, o que as pessoas têm, são coisas distintas. Uma pessoa, por exemplo, ainda é um ser humano, muito embora tenha perdido a imagem de Deus e se tornado pecador. Então, se a gente pensar no ser humano tal como ele foi criado, ele era de uma forma, ele tinha certas características. A queda trouxe uma ruptura em alguns aspectos da sua existência. No entanto, ele não deixou de ser humano. A entrada do pecado na vida humana não eliminou a natureza humana dele. Ele continua sendo ser humano. Ok? Mas em Deus, todos os seus atributos são idênticos ao seu ser. Deus é completamente luz, ele é todo mente, ele é todo sabedoria, ele é todo logos, todo espírito e assim por diante. Tudo que ele é todo, ele é perfeito em todas essas características. Em Deus, ser é o mesmo que ser sábio. Lembra do que eu falei agora? Nós podemos ser sendo sábios ou não. Mas Deus não. Deus, o ser dele é a mesma coisa que ser sábio, que é a mesma coisa que ser bom, que é o mesmo que ser poderoso. Ele é todas essas coisas. Uma e a mesma coisa é afirmada, quer seja dito que Deus é eterno, ou imortal, ou bom, ou justo. Ele é todas essas coisas. Tudo o que Deus é, ele o é completa e simultaneamente. Então, falar Deus é todo-poderoso? Ele é, completamente. Deus é amoroso? Sim, ele é completamente amoroso. Mas ele é ou poderoso ou amoroso, dependendo da situação? Não. Ele sempre é todas essas coisas simultaneamente. Ele não é uma coisa e deixa de ser outra. Ele é amor ao mesmo tempo em que ele é justo. Ele é misericordioso ao mesmo tempo em que ele é santo. Enfim, todas as suas características são completas nele e coexistem no mesmo ser simultaneamente. Deus não tem propriedades, mas é essência pura. As propriedades de Deus são realmente o mesmo que sua essência. Elas não diferem de sua essência, nem diferem materialmente umas das outras. Então, é um assunto, né, uma descrição talvez um pouco complexa, mas eu espero realmente que ao longo essa é só uma introdução, tá? Espero que ao longo do percurso aqui a gente possa ter isso mais claro na nossa mente, tá bom? Finalizando aqui essa introdução, os atributos de Deus podem ser divididos entre aqueles que tratam do caráter absoluto de Deus e aqueles que tratam de sua personalidade. Mas antes de explicar isso, seu Job, fala no microfone o que o senhor iria comentar, por gentileza. Ok. Eu não sei se estava ligado, viu? Dá uma conferidinha. Ok. Mas tudo bem, é isso aí, seu Job. Então aqui nós vamos fazer uma distinção. Existem alguns atributos que revelam Deus como um ser absoluto. E alguns atributos que revelam Deus como um ser pessoal.
Nós vamos hoje trabalhar um pouco os atributos que revelam Deus como um ser absoluto, para na semana que vem a gente estudar um pouquinho os atributos que o revelam como um ser pessoal. Tá bom? Deixa eu explicar primeiramente o que seria isso, o caráter absoluto de Deus, que é esse primeiro ponto aqui. Atributos que revelam Deus como um ser absoluto. Olha só, esses atributos são também chamados atributos incomunicáveis. Por quê? Porque eles não foram transmitidos por Deus a nenhuma de suas criaturas. Quando a gente fala essa expressão, que Deus é um ser absoluto, significa que ele é diferente de todos... Muito obrigado, Luiz. Obrigado. Tá joia. Significa que ele é diferente de tudo que ele criou. Ele é um ser em si mesmo, autossuficiente. A gente vai ver as características aqui. Então, ser um ser absoluto é ser um ser completo em si mesmo, independente de tudo. E essas características que o revelam como um ser absoluto são características que nós não encontramos em nada que ele criou. Só ele possui. Aí, por implicação, você já entende que o próximo grupo de atributos são atributos que Deus manifesta, que Deus possui, Deus é, na verdade, mas que ele também transmitiu para suas criaturas, para que elas também, em alguma medida, possam manifestar essas coisas, tá bom? Mas vamos primeiro nesse grupo de atributos que revelam Deus como um ser absoluto. São basicamente 3. E aí dentro desses a gente vai ver algumas distinções. Independência, imutabilidade e unidade. Essas coisas nenhum outro ser possui senão Deus. Independência, imutabilidade e unidade. Isso aqui é um quadro resumido, a gente vai entrar em cada um desses 3. O que seria independência? Significa que Deus é autossuficiente, autônomo, livre e incondicionado. O que significa que Deus, essa imutabilidade de Deus? Significa que Deus é sempre o mesmo, nunca muda, nem no tempo, nem no espaço. E o que significa essa unidade? Significa que Deus é um e é simples. A gente vai entender aos pouquinhos isso aí. Vamos primeiro então para a independência. Deus é todo suficiente em si mesmo e a única fonte de toda a existência e vida. Ele é autônomo, livre e incondicionado. Então, primeiro aspecto do ser de Deus, que ele não comunicou com mais ninguém. Ele é completamente independente, autossuficiente, ele tem vida em si mesmo, só ele tem. Vamos ver esses textos aí? João capítulo 5, versículo 26. Os irmãos vão poder fazer a leitura, mas sempre façam com o microfone, que o Kleber vai levar até vocês. Quem pode ler João 5, 26? Aqui, Dione, você vai ter que fazer uma correria aqui, hein, Kleber? A Dione vai ler. Leia no microfone, Dione, por gentileza. Vê se está ligado aí. Isso, pode falar. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Isso. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, também o Filho tem. Depois a gente vai ver, que é o próximo assunto depois dos atributos, a trindade, né? A relação entre Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o ponto aqui é a gente perceber que Deus tem vida em si mesmo. Ele não depende de ninguém para existir. Ele não precisa de alimento físico, ele não precisa de nenhuma condição propícia, de clima, de nada, para que ele possa existir. E também Atos 17, 25. Quem pode ler? Levanta a mão. Luiz Carlos. Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Isso. Então ele não precisa de nada de ninguém,
mas ele é a fonte de tudo que todas as suas criaturas precisam. Ele dá vida, ele dá respiração e ele dá tudo mais que os seres criados precisam para existir. Entenderam o conceito de independência? Alguma questão sobre isso aí? Simples, até aqui está fácil, né? Algumas aplicações para a gente pensar aqui. Quando a gente reflete sobre a independência de Deus, a gente tem que necessariamente perceber a nossa completa dependência de Deus. Aliás, uma coisa que eu poderia ter citado naquela primeira aula da doutrina de Deus, eu citei, eu coloquei num dos slides, é que quanto mais e melhor nós conhecemos a Deus, mais e melhor nós conhecemos a nós mesmos. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós conhecemos a nós mesmos. Então, quando nós estamos estudando a independência de Deus, nós estamos também propícios a compreender, mais perto de compreender a nossa real e completa dependência de Deus. Graças a Deus que a gente pode compreender isso. Porque quando a gente não tem a revelação dessa soberania e autossuficiência de Deus, a gente se vê como autossuficiente. Mas só Deus é independente, autossuficiente, autônomo, livre, incondicionado, só Ele. Só Ele. Nós somos exatamente o oposto de tudo isso, né? Algumas aplicações aqui. Deus não depende de nós. Deus não depende de você, para absolutamente nada. Não depende do seu dinheiro, não depende da sua participação no reino, não depende de nada da sua parte. Nada. Não depende das suas orações, não depende da sua vinda à igreja, não depende da sua devoção diária. Deus não depende de nada. Agora, nós dependemos dele completamente. Para tudo. Para respirar, para nos alimentar, para vir à igreja, até para orar a gente depende dele. Porque nem orar a gente sabe orar como convém, como diz a Escritura. Então nós dependemos completamente de Deus. Deus não precisa dos nossos sacrifícios. Muitas religiões se fundamentam nesse conceito de que Deus, ou o determinado Deus, depende dos nossos sacrifícios para que possa nos abençoar, para que possa nos dar bom sucesso. Mas não, Deus não depende dos nossos sacrifícios. Né? E a gente deveria entender isso o mais cedo possível quando nós conhecemos a Deus. Não depende. Quarto, agora, uma coisa interessante, né? Embora ele não precise dos nossos sacrifícios, é muito necessário nessa nossa relação com Deus que nós nos sacrifiquemos, sim. Tá? Nós precisamos da sua provisão. Ele não precisa dos nossos sacrifícios, que nós demos a ele nada, mas nós dependemos de tudo que ele possa nos dar. Dependemos da sua provisão diária. E 5, Deus não é condicionado por nossa vontade. Não adianta. As suas orações não vão convencer Deus do que ele já tem planejado, do que ele já tem decretado. Não vão mudar o coração de Deus. Não adianta você fazer as canções mais lindas, entoar aquelas canções lindas no seu quarto, ou até no banheiro, durante o banho. Nada disso vai mover o coração de Deus, como se Deus, sabe, se comovesse com as tuas práticas. Deus simplesmente tem os seus planos, tem os seus decretos, né? E ele cumpre exatamente aquilo que ele designou. Agora, em que então, e eu sempre volto a essa questão de oração, e geralmente a gente fica um pouco nesse assunto, não queria ficar tanto nesse assunto, mas a oração
ela não vai mudar a vontade de Deus, mas ela tem uma função específica de nos mudar, de nos transformar, de nos conformar à vontade de Deus. A oração, ela nos aproxima do Pai. Quando nós temos uma vida de oração, nós passamos a compreender que as nossas vontades nem sempre são satisfeitas. Por quê? Porque a vontade que deve ser realizada é a vontade de Deus. Então a oração, ela não muda a vontade de Deus. Deus não é condicionado à nossa vontade. Ele tem os seus planos, ele cumpre os seus planos, né? E aí nós temos alguns textos para ver. Fala, seu Job. Isso, exatamente. Uhum. Isso mesmo. Vamos ver alguns textos? Vamos fazer uma... como é que eu digo? Sei lá, vamos cada um ler um texto aí, mas vamos combinar. Quem pode ler 1 Crônicas 29:14? Levanta a mão. Saulo. Isaías 40:20, pode ser na sequência então. Sueli, Isaías 40:29. Dione, Isaías 41:13. Gilman, que sabe de cabeça, Provérbios 3, 5 e 6. André, Provérbios 16:9. O Cláudio, Salmo 121, 1 e 2. Eliane, Salmo 127, 1. Tá bom? E o João Marcos pode ler João 15, 5. Tá ok? Vamos lá então, seu Saulo, leiam todos no microfone, tá ok? Seu Saulo primeiro. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. 1 Crônicas 29:14. Acho que o senhor está em outro lugar, né? Ó, 1 Crônicas 29:14 diz assim: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Essa é uma oração de Davi, quando juntou toda aquela riqueza, o povo todinho se reuniu para fazer doações. Ele diz: quem sou eu? Quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos damos ao Senhor. Então até os nossos dízimos não nos pertencem, até as nossas ofertas não nos pertencem. Nós damos a Deus o que já é dele, né? Das mãos dele nós damos a ele. Sueli, Isaías 40:29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Olha só, nós somos fracos, mas Deus nos fortalece. Isaías 41:13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Nós precisamos sempre da ajuda de Deus. Ele é completamente independente, mas nós dependemos da ajuda, do auxílio do Senhor. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes em teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Isso. Tá. É que você leu alguns versículos antes, né? O 3 você leu também, tá. Não, tudo bem, tudo bem. Olha só, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece Deus nos teus caminhos e Ele vai endireitar as tuas veredas. Então, um chamado realmente a nós olharmos para Deus e vermos que tudo depende dEle. Nós não entendemos
Não compreendemos as coisas de modo satisfatório. Precisamos até de que Deus nos esclareça como ver a realidade. Então a gente não pode nos estribar, nos orgulhar dos nossos entendimentos. Devemos reconhecê-lo nos nossos caminhos. Depois, Provérbios 16, 9, André. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ponto. A gente não consegue, a gente consegue planejar, mas a gente não consegue fazer, executar e garantir o sucesso dos nossos planos, porque é Deus quem dá a resposta final para tudo que a gente planeja, né? Salmo 121, 1 e 2. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Isso, mais uma vez naquele tema de que nós precisamos do socorro, precisamos da ajuda do Senhor. Salmo 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta você tentar fazer uma poupança, você se precaver e ter para uma aposentadoria privada. Não adianta você querer guardar a sua casa para que ninguém entre nela. Não adianta. Se Deus não guardar, se Deus não edificar, nosso trabalho será completamente vão. Nós dependemos de Deus. E por fim, João 15, 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha só, Jesus está dizendo, tudo que nós fazemos, nós dependemos dele. Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Nós dependemos completamente de Deus. Ok? Vamos então ao próximo atributo de Deus. Imutabilidade. Deus nunca muda, ele é sempre o mesmo. Olha só, aplicada ao tempo, a imutabilidade se chama eternidade. E aplicada ao espaço, a imutabilidade chama-se onipresença. Não sei se é tão simples captar o sentido dessas frases, mas vamos pensar. Algum filósofo já disse que ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Você já ouviu essa frase em algum lugar? Tem algum filósofo que falou. No mesmo rio. Ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Por quê? Porque você entrou e aquela água está passando, né? Você entrou. Quando você sai e volta, não é a mesma água que está ali. Você não é o mesmo. Por quê? Passou um tempo. Mudou as coisas, né? Então nós mudamos conforme o tempo. E também a questão do espaço. Né? A localização, nós mudamos, nós estamos aqui agora, daqui a pouco nós estamos ali, e assim nós mudamos. E para ser bem sincero, a gente acaba sendo uma coisa em cada lugar, vocês não concordam? Você não é uma coisa na sua casa e outra na igreja? Você não é uma coisa no seu trabalho e outra, sei lá, num contexto mais formal, enfim, ou mais informal, numa roda de amigos, num churrasco, você é pessoa diferente. Eu acabo me apresentando de modo diferente. Nós mudamos, dependendo do tempo, dependendo do espaço, né? Agora, Deus nunca muda. Então, em relação ao tempo, eternidade. Eternidade não significa simplesmente uma existência sem fim, mas significa estar isento do tempo, das categorias temporais. É isso que significa eternidade. Então ele não muda, porque ele está fora dessa categoria. O tempo não passa para Deus. E em relação ao espaço, né? Significa onipresença. Por quê? Porque ele está ao mesmo tempo em todos os lugares. Ele não se desloca. Ok? Entenderam o conceito de imutabilidade? Ele não muda,
em nenhum aspecto. Quando se aplica ao tempo, significa eternidade. Quando se aplica ao espaço, significa onipresença. E aí a gente pode ver alguns textos. Esse primeiro grupo de textos mostram simplesmente o fato de que Deus não muda, ele é sempre o mesmo. Vamos seguir lá então. Luiz Carlos, por gentileza, Salmo 102, 26 a 28. Depois, Mona, você pode participar também, lendo esse texto? Isaías 41, 4. Seu Zé Nogueira está com Bíblia? Não. Tá sem o zóio também, né? Não está me ouvindo, seu Zé Nogueira? Malaquias 3, 6. Quem pode ler? Quem está na sequência aqui? Dona Adnir, pode ser? Malaquias 3, 6, tá bom? Aí a dona Darcy, Tiago 1, 17. Tá bom? Vamos lá. Salmo 102. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão, como uma veste, como roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Isso. Acho que o 26 não seria o tão... O 25 é o ponto focal aí, que fala que os dias do Senhor... Como é que fala aí? Os dias... O 25. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Perdão, o 27 eu quis dizer. 27. Tu, porém, és sempre o mesmo. Sempre o mesmo. E os teus anos jamais terão fim. Os teus anos jamais terão fim. Então é esse o ponto central aí. Isaías 41, 4. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência, eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. Olha só, ele é sempre o mesmo, ele chamou todos à existência, tudo vem dele. Eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3,6, Dona Adnir. Malaquias 3,6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Olha só, porque eu não mudo, vocês não são consumidos. Eu sou sempre o mesmo, por isso que eu não destruo vocês, porque eu fiz uma aliança com vocês, eu prometi ter misericórdia de vocês, por isso que vocês não são consumidos. Tiago 1,17, Dona Darcy. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Isso. Então o Pai das luzes não sofre variação nem sombra de mudanças. Diga, seu Job, com o microfone. Segura o microfone pertinho aí. Ô pastor, eu posso entender que Deus não tem passado, é só presente. Isso é um fato? Deus é sempre só presente. Até para dizer que para Deus é só presente, a gente precisa enquadrá-lo numa categoria temporal. Então é complicado esse negócio, né? Deus vê o passado e o presente e o futuro ao mesmo tempo, digamos assim. É difícil a gente pensar fora dessa caixinha. Realmente. Mas está certo. Ok? Agora, esse outro grupo de textos nos falam sobre a eternidade de Deus. Dona Gessi, pode ler? Lê, então, Salmo 90, versículo 2. Depois o Edson, Salmo 102, versículo 2. Eu não sei se estou indo na sequência certa, me ajuda aí, Kleber. Pode ser o Edson lá atrás, 2 Pedro 3, 8. Tá bom? Então, Dona Gessi, lê o Salmo 90, versículo 2, com o microfone, por favor. 90,
Lê no microfone, por gentileza. Antes que o monte se nascessem e se formassem, a terra é o mundo de Eternidade. eternidade, né? De eternidade a eternidade. Tu és Deus. Tu és Deus. Então, antes que todas as coisas viessem a existir, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Veja que a Bíblia ela precisa colocar a coisa num aspecto temporal para que a gente possa minimamente ter essa ideia de que Deus não tem início e não tem fim. É uma coisa só. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 102, 12. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Tu permaneces para sempre. Eterno. E 2 Pedro 3,8. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ponto. O tempo não faz diferença para Deus, ele é sempre o mesmo, ok? Então, primeiro conjunto de textos nos mostram Deus, que Deus não muda, ele é sempre o mesmo. Esse segundo conjunto nos mostra que Deus é eterno. E agora esse terceiro conjunto nos mostra que Deus é onipresente. Vamos lá. Maria, pode ler? 1 Reis? Não? Quem é o próximo aí? Kleber, é o seu Job? Acho que é, né? Seu Job lê 1 Reis 8, 27. Dona Antônia, pode ler, Dona Antônia? Lê então Isaías 66, 1. A Vanessa, Atos 7, 48 e 49. Dona Marisa, pode ler? Salmo 139, versículos 7 a 10. E a Jéssica, Atos 17, 24, 27 e 28. Tá bom? Vamos lá então. 1 Reis 8, 27. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus, até o céu dos céus, não te podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Olha só. Deus, por acaso, habitaria na terra? Nem o céu dos céus pode conter Deus. Ou seja, ele é um Deus imensurável. Né? Ele é um Deus onipresente. Isaías 66, 1. Assim diz o Senhor, o céu e o meu trono. O céu e o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis, vós? E que lugar seria o do meu descanso? Isto. Então, o céu é o meu trono, a terra é onde eu ponho o meu pé. Que casa vocês vão edificar para mim? Como que vocês vão construir um lugar para eu habitar? Não tem como, né? Atos 7, 48 e 49. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar para o meu repouso? Isso. Na verdade, uma citação no Novo Testamento desse texto que foi lido pela Dona Antônia, Isaías 66. Agora, Salmo 139, 7 a 10. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama, não mais a profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra
me susterá. Muito bem. Então não tem como ficar longe de Deus. Não tem como. Você pode ir para qualquer canto deste universo. Você não vai se ausentar de Deus. Até se você puder entrar lá no mar, no mais profundo dos mares, nem lá você vai se ausentar da presença de Deus. E por fim, Atos 17, 24, 27, 28. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. 27. E agora o 27. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar bem, que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Isso. Então, o 24 diz, não tem lugar onde Deus possa habitar. Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. E aí no 27 fala, nele vivemos, não é isso que está aí no 27? Nele vivemos, nos movemos e existimos? Para buscarem a Deus, se porventura tateando, possam achar bem que não está longe de cada um de nós. Bem que não está longe, quer dizer, conforme você tateia por esse universo, você está imerso no mundo de Deus. Deus se revela, inclusive, no universo. Então, conforme você estuda a natureza, você estuda os fenômenos, você estuda as pessoas, você toma conhecimento de como as coisas funcionam, você está tateando e você está encostando em Deus, digamos assim, né? Não estou dizendo que Deus é as coisas, mas é que Deus se revela em tudo isso aí. Nós vivemos no mundo de Deus. Aí é nesse sentido que o 28 vai falar que nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos, né? Tudo depende de Deus. A gente não pode exagerar nesse conceito e chegar ao panteísmo. Panteísmo significa que Deus é tudo e tudo é Deus, e não é verdade. Tá? As coisas não são Deus, mas todas as coisas, em alguma medida, revelam Deus, né? E é possível que nós percebamos aspectos da sua vontade, das suas obras em todas as coisas. É nesse sentido que o texto está escrito. Ok? Deus nunca muda, mas e nós? Diga, Vanessa. Fala no microfone, por gentileza. No Velho Testamento, quando fala que Deus se manifestou para o povo de Israel como coluna de fogo, como nuvem, e até o tabernáculo, fala que a glória de Deus desceu sobre o tabernáculo. Seria uma representação física para o povo, no caso? Porque Deus está onipresente em tudo. Ou será que naquele momento a glória estava só no tabernáculo? Não. Deixa eu... Ô, Kleber, se você puder trocar o microfone aqui, eu acho que é a bateria aí, viu? Tem uma palavrinha que eu estou tentando lembrar aqui. Como é que é o nome? Como é que é a palavra que descreve isso aí? Não. Quando Deus se apresenta numa forma... Teofania. Teofania. Viu, Vanessa? Esses eventos em que Deus se manifesta dessa forma são chamados na teologia de teofanias. Teofanias. Então, não significa que Deus está ali naquele presente momento, daquela forma, e que ele não esteja em outros lugares, né? Aquela é uma manifestação especial. Deus se apresentou daquela forma, daquele jeito, naquele presente momento, mas isso não anula tudo mais que a gente viu, né? Que Deus está presente em todos os lugares. Sim, com certeza, Deus estava ali, como estava em outros lugares também, na Terra como um todo, no universo, né? Deus é onipresente. Agora, ali ele se manifestou de um modo especial. De um modo especial. É que nem essa questão, Deus está conosco o tempo todo? Sim, a Bíblia diz que o Senhor Jesus diz, né?
estarei presente com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora, na nossa experiência, talvez essa seja a sua experiência também, há momentos em que nós sentimos a presença de Deus de um modo especial. Talvez seja uma espécie de uma teofania, quando nós sentimos a presença de Deus e nos vem essa consciência clara, mais até do que em outros momentos, de que o Senhor está conosco. Então, mas isso não significa que não estava antes, que não esteve durante toda a nossa vida, entendeu? Uma coisa não elimina a outra, né? Uma coisa interessante, Natan, que eu oro com as crianças. Antes eu orava, Deus, manifesta a tua presença. Então, antes eu pedia a presença de Deus. Falava para as crianças que Deus estava presente. Mas depois nós começamos a pedir a presença manifesta. Uhum. Nem sempre que Ele está presente, Ele se manifesta. Mas a gente pedia para que Deus manifestasse a sua presença através das coisas que aconteciam. Isso mesmo. No culto, geralmente a gente tem uma oração inicial em que nós, entre aspas, invocamos a presença de Deus. Mas isso é bem diferente do que acontece, por exemplo, em religiões espíritas, onde se invoca um espírito onde ele não estava. Ele se torna presente. Agora, Deus não. Deus sempre esteve, sempre está. Né? Agora, quando nós invocamos o Senhor, não significa que Ele não estava, mas significa exatamente isso, que nós estamos buscando que Ele se manifeste no nosso meio de um modo especial. Né? Que Ele fale a cada um de nós, que Ele nos transforme, que Ele traga alegria para o coração entristecido, ânimo para o desencorajado, enfim, para que Ele se manifeste, que Ele traga salvação a quem está perdido, é nesse sentido, né? Mas é perfeito. Muito bem. Eu ia citar uma música, mas fugiu a letra aqui. Vamos lá. Deus nunca muda, nós mudamos sempre. Então, olha só, o tempo não provoca mudança em Deus. Deus é sempre o mesmo, ontem, hoje e para sempre será. Mas nós mudamos com o passar do tempo. O que você era quando criança, você não é hoje. Não só o seu corpo físico mudou, mas a tua mente, né? O teu coração, os teus sentimentos. Quantas vezes a gente não muda depois de uma tragédia, uma crise muito grande, a gente acaba mudando. Você agia de um determinado modo, mas aí aconteceu uma tragédia, aquilo impactou a tua vida. E aí dali em diante, você muda. Né? Deus está sempre em todos os lugares. E nós? Nós, às vezes, tentamos nos esconder de Deus. Como Adão, muitas vezes, por causa do nosso pecado, nós tentamos nos esconder de Deus. Isso não é possível. Bendito seja Deus por sua imutabilidade. E aqui eu lembro do versículo que nós lemos, né? Diz o Senhor, porque eu não mudo, vocês não são consumidos. Nós não somos destruídos porque Deus não muda. Ele permanece fiel à sua aliança, às suas promessas. Né? E aqui alguns textos para a gente ler. Vamos ver aqui. Estamos já acabando, eu acho. Vamos voltar então. Seu Saulo, 1 Reis. Agora acha lá Reis direitinho, hein? É Reis, hein? 1 Reis 18, 21. Sueli, Salmo 90, 10. Dione, 1 Coríntios 13, 11. Gilman, Efésios 4, 11 a 14. André, Tiago 4, 8. E depois o Cláudio, Apocalipse 2, 4. Vamos lá? Seu Saulo, 1 Reis 18, 21. Agora eu não vou errar mais. Já errou uma vez, já tá bom, né? Vamos lá, fala no microfone, seu Saulo, por gentileza. 18, 21. 21. Okay. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se a Baal,
Segue-o, porém o povo lhe não respondeu nada. Olha só o que Elias está falando para o povo. Até quando vocês vão ficar cocheando entre um pensamento e outro? Se vocês querem servir a Deus, sirva a Deus. Se vocês querem servir a Baal, vai e serve Baal. Mas não fica nesse vai e volta. E o povo não respondeu nada. É assim que nós somos. Nós mudamos. Nós mudamos. Salmo 90, 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Tudo passa. Agora nós estamos vivendo uma determinada realidade. Daqui um mês, um ano, 10 anos, a nossa realidade, pode ter certeza, será completamente diferente. A gente comemorou o aniversário do seu Saulo, que não sei se vocês repararam, mas ele tem 45 anos, né, seu Saulo? O senhor tem problema em dizer a tua idade, seu Saulo? O senhor tem problema em dizer a tua idade? Então qual é a sua idade? 78 anos. Vocês dão 78 anos para o seu Saulo? Nós estamos filmando aqui. Seu Saulo, vem aqui na frente. Vamos mostrar para quem está nos assistindo quem é o seu Saulo. Vem cá. Vem cá, mostra aqui para a câmera aqui. Olha as cores da roupa do seu Saulo. Olha o tênis do seu Saulo. 78 anos. Deixa um comentário aí, fala aí sobre... Se você acredita que seu Saulo tem 78 anos, pode sentar, seu Saulo, obrigado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, seu Saulo tem 78. Daqui 10 anos... Daqui 10 anos o senhor tem 88. Seu Job, o senhor tem quantos anos? 75. Daqui 10 anos o senhor tem 85. Talvez quando a gente pensa, tenho 20, daqui 30, quando eu tiver 30 não vai mudar tanto. Mas quando tiver 40, 50, 60, a coisa vai mudar. De ano em ano muda, né? Então, e a gente precisa tomar consciência disto. Que nós mudamos. Nós nos fragilizamos a cada dia, cada vez. Né? Isso é muito importante, especialmente para os irmãos, para todos. Né? Mesmo os jovens precisam entender, vai chegar um momento de maiores dificuldades ainda do que as que estão suportadas hoje. Como é que a gente vai fazer quando a coisa se intensificar em termos de canseira, de enfado? Como é que a gente vai lidar com isso? Vamos questionar Deus? Claro que não. A gente tem que tomar consciência. O único que não muda é Deus. Nós mudamos. Isso faz parte da nossa natureza. Não é nenhum problema no sistema. É natural que isso aconteça. E a gente deve, com isso, louvar a Deus por Ele nunca mudar. Bendito seja Deus por sua imutabilidade. Mas nós vamos mudar, né? 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Olha só, Paulo está falando sobre uma série de coisas e para ilustrar o conceito que ele está ensinando, ele diz: quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino. Agora, a minha fase mudou. Né? Agora Deus não muda. Nós mudamos. Efésios 4, 11 a 14. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo,
para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Olha que coisa interessantíssima, eu gosto muito desse texto. Por que Deus concedeu dons aos homens para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Para uma das razões, para que nós não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, porque nós mudamos. Se não tivermos bem firmados nas Escrituras, nós vamos mudar constantemente os nossos passos, os nossos pensamentos, né? Tiago 4:8, André. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Vós que sois de ânimo dobre. O que é um ânimo dobre? Tem dois ânimos. Ora está de uma forma, ora está de outra, ora tem uma disposição, ora tem outra. Então ele fala, vocês que têm ânimo dobro, limpai o coração. Limpe isso deve ser mudado. E por fim, Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Olha que texto, né? Nós, por vezes, abandonamos o primeiro amor, porque nós mudamos. Então, a gente tem que voltar à essência, voltar. Unicidade. Não sei se eu paro aqui e a gente continua na semana que vem. Se bem que as crianças não saíram. Vamos caminhar um pouquinho mais. Unicidade. Significa que Deus é um numericamente. Deus é um. Deus não é dois, Deus não é três, Deus não é deuses. Deus é um. Ou seja, há apenas um ser divino. E aqui a gente tem alguns textos. Deixe-me ler aqui de forma mais rápida aqui. 1 Reis 8:60 diz o seguinte: para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. 1 Coríntios 8, versículo 6, diz assim: todavia para nós há um só Deus Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Então há um só Deus. 1 Timóteo 2:5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E Deuteronômio 6:10, poderia estar mais no início, né? 6:4, perdão. Deuteronômio 6:4, que diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não tem outro, tá? Então, Deus é singular, é um só. Agora, dentro dessa ideia de unicidade, também nós podemos entender que Deus é um quantitativamente. Ele é um ser simples, que é aquele conceito inicial lá da introdução. Ou seja, cada atributo de Deus é idêntico à sua essência. Olha só, Deus não só, a gente costuma dizer, né, que Deus é fiel, Deus é justo, Deus é vivo, Deus é iluminador, amoroso e sábio. Se ele me ajuda aqui, essas são adjetivos. Exatamente. Essas primeiras palavras aqui, ó, fiel, justo, vivo, iluminador, amoroso e sábio, são adjetivos, ou seja, são características atribuídas a Deus. Agora, vamos manter a concentração aqui, gente, me ajuda aqui. Mas ele não só é adjetivo, ele é substantivo. Olha aí. Deus também é, mas também ele é. Ele é a verdade. Ele é justiça. Ele é vida. Ele é luz. Ele é amor. Ele é
sabedoria. É nesse sentido que ele é um ser simples. Ele não tem coisas, ele é essas coisas. Ok? E alguns textos aqui para a gente estudar. Jeremias, capítulo 10, versículo 10. Vamos lá. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus, ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Então, aqui adjetivos, ele é um Deus vivo, um Rei eterno. Jeremias 23, 6. Diz assim: nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. E aqui, vamos só lembrar um pouquinho da aula anterior. Nós falamos do nome de Deus. Essa expressão, Senhor, justiça nossa, é uma palavra hebraica. Deus é justiça nossa. Tá? João 1, 4 e 5, diz assim: a luz resplandece, não, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E o versículo 9, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todos os homens. Então, Jesus é luz. 14, 6. Eu sou, Jesus disse, o caminho, e a verdade, e a vida. Ele é todas essas coisas. 1 Coríntios 1:30. Mas só vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus. Cristo se tornou da parte de Deus sabedoria. Ele não se tornou sábio, ele se tornou sabedoria, justiça, santificação, redenção. Deus é essas coisas. 1 João 1:5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido é esta, que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. E 1 João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ok? Então, é a simplicidade de Deus. Deus é todas essas coisas completamente e simultaneamente. Então, vamos lá. Deus é as suas perfeições. E nós? Nós não somos e não temos perfeições. Deus é verdade, justiça, vida, luz, amor e sabedoria. Nós somos falsos, injustos, mortais, pecadores, odiosos e ignorantes. Mas nós podemos, por graça, apresentar traços das perfeições de Deus, que aí são os atributos comunicáveis que a gente vai ver na semana que vem, se Deus quiser. Tá? Então nós não somos todas essas coisas, mas por graça nós manifestamos estas coisas nas nossas vidas. Vamos ver alguns textos aqui. Gênesis 6:2. Eu estou correndo um pouco mais por conta aí do horário, para a gente acabar logo, tá bom? Então, Gênesis 6, versículo 3, diz assim: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Seus dias serão 120 anos. Então Deus pôs um limite no nosso tempo. Né? Nós somos mortais. Deuteronômio 32, 28. Porque o meu povo é gente falta de conselhos e neles não há entendimento. Nós somos, além de mortais, nós somos ignorantes. E veja, ignorante não é simplesmente no sentido de alguém ser brusco, ser duro, não. Ignorante no sentido de falta de conhecimento. Romanos 3, 10 e 11. Vamos lá. Romanos 3, 10 e 11.
Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, não há quem entenda, ignorantes. Não há justo, nós somos injustos. 1 Timóteo 1,15. Fiel à palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo está dizendo, eu sou o principal dos pecadores. Nós somos pecadores. E Tito 3 diz assim, pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Olha aí. Odiosos, né? Falsos. Nós somos todas essas coisas. Se tem alguma coisa que nós somos, pecadores. Então a gente precisa entender, a nós nos falta a graça de Deus para que possamos manifestar as suas perfeições. Né? Tudo o que nós precisamos ser, Deus é. Muito bem, essa foi a aula de hoje. Primeira parte dos atributos de Deus, vimos os atributos referentes ao que caracterizam Deus como um ser absoluto, atributos que ele não compartilhou com ninguém. Ele é completamente independente, imutável e uno. Ok? Muito bem, então, vamos orar, vamos encerrar a nossa aula. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, por essa rica oportunidade, como o nosso irmão já bem disse. Como é bom, Senhor, estar em torno da Tua palavra junto com os irmãos, também sedentos de estudá-la, de conhecê-la. Ó Deus, o Senhor é um ser absoluto mesmo. Tua palavra nos diz, e a experiência também nos mostra, que o Senhor não depende de ninguém. O Senhor é autossuficiente. Nós é que dependemos do Senhor. O Senhor é imutável, o Senhor é eterno, o Senhor é onipresente. E nós mudamos constantemente as nossas disposições, o nosso pensamento. E o Senhor, ó Deus, é único, uno. O Senhor, ó Deus, é todos os seus atributos. E nós, Pai, nós não somos nem um pouco parecidos contigo, mas por graça o Senhor tem nos ajudado a manifestar aspectos do teu ser. Que possamos crescer, ó Deus, à semelhança do Senhor. Possamos manifestar em nossas vidas, ó Deus, a tua justiça, a tua verdade. Ó Deus, possamos manifestar em nossas vidas a tua santidade, o teu amor, a tua bondade, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. O Senhor nos sustente em todas as nossas coisas. Em todas as coisas o Senhor nos dê a tua graça. Assim oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.